A gente tem dito isso com uma certa frequência por aqui, né? Por que não olhar para fora e aprender com as experiências dos outros? Aí agora a gente volta a noticiar aumento de casos no Brasil. Isso na Europa já está acontecendo faz um tempinho e agora a Itália registra o maior número de mortes pelo coronavírus desde abril. A gente tem outros países da Europa, a França, que deve prorrogar o lockdown também. A gente tem as informações agora com ele. Felipe Killing, bom dia para você. Que situação, hein? Que situação, Carla. Bom dia a você, Sheila, Bom Ellen, a todos dia. no Brasil. A Itália registrou 731 mortes, segundo o último balanço, uma população de aproximadamente 60 milhões de pessoas. É o maior número desde 3 de abril. A região da Lombardia, no norte, é a mais afetada, assim como aconteceu na primeira onda. E o país agora adotou um toque de recolher entre 10 da noite e 5 da manhã e também restringiu o horário de restaurantes, fechou cinemas, teatros, ginásios e piscinas. Na França, o governo afirmou que o pico da segunda onda talvez já tenha sido atingido, mas vale destacar que a França passou de 2 milhões de casos, o primeiro país aqui da Europa a ultrapassar essa marca, e o lockdown, que está previsto para terminar em 2 de dezembro, deve ser prorrogado. A Espanha registrou 435 mortes por Covid, também é o maior número desta segunda onda, e aqui no Reino Unido foram 598 mortes, também um recorde desta segunda onda. O lockdown aqui também vai até 2 de dezembro, assim como a França, mas como acontece do outro lado do Canal da Mancha, existe a expectativa de que isso seja prorrogado. Inclusive, a imprensa daqui afirma que políticos estão estudando uma restrição até o Natal, até o dia 24, para que durante o período de festas, 24 até o dia 28, haja um relaxamento para as pessoas, ao menos, poderem se reunir com amigos e familiares. O Killing, como é que estão as coisas em Liverpool? A situação lá está complicada, mas o governo recentemente lançou um plano de testar muita gente, né? Então montou cabanas lá, fez uma série de arranjos para testar muita gente, mas a situação no norte da Inglaterra ainda é preocupante. Uhum. Liverpool, a gente falou aqui recentemente, né? Uma cidadezinha muito conhecida pelos Beatles, e aí por isso atrai muitos turistas, e aí são muitos os bares, os pubs que sobrevivem da música ao vivo, né, da visita dos turistas. Então, quando você tem que fechar tudo, quando você não pode ter o consumo no local, quando você restringe tudo isso, a tendência da cidade é desaparecer mesmo. Existia uma preocupação muito grande com relação a... Então, assim, não é exclusividade do Brasil a gente perceber que as coisas estão difíceis porque a economia está fechada. A gente está falando na Inglaterra, a gente está falando em Liverpool, a cidade de onde vieram os Beatles. Então, isso acontece mesmo. Agora, tem um segundo assunto aqui, né? A gente até pensou, será que é o caso de falar com o Killing ou não? Porque hoje a gente está super apertado no tempo aqui, Killing, mas eu acho que vale a pena. Paris e Zurique estão entre as cidades mais caras do mundo. O Felipe Killing conhece o mundo inteiro. É caro assim mesmo, Killing? Quanto é que você gastou para Zurique? Olha, quando eu tive que mandar a prestação de contas para o chefe, eu falei, meu Deus, viu, vai ser difícil aqui, mas um café em Zurique, por exemplo, é coisa de 8, quase 10 francos, né? Dá, sei lá, mais de R$ 50. É bem caro mesmo. E a The Economist, a revista britânica, fez aí esse ranking. Então, Hong Kong, Paris e Zurique aparecem no topo da lista. E essas cidades europeias subiram em 2020 muito por conta da valorização do franco e do euro em relação ao dólar. Na outra ponta da lista está Damasco, na Síria, que é a cidade mais barata para se viver. Vale destacar Rio e São Paulo, que caíram nesse ranking, segundo análise da The Economist, que está mais barato viver nessas cidades em comparação a outras. Tem alguns motivos, né? Enfim, muita gente em casa, isso ao redor do mundo, tá? Nos critérios dele. Deixa de comprar roupa, então diminui o preço de roupa, mas por outro lado, subiu o preço de eletrônicos com trabalho remoto. Enfim, essas 3 cidades são as mais caras. Londres, por incrível que pareça, está na 20ª posição e eu acho que é uma cidade extremamente cara. Pois é, eu ia perguntar isso sobre Londres, é muito cara, né? E quando a gente fala, quando você traz esse ranking, ele está relacionado diretamente ao custo de vida. Então, quando a gente fala, quando você deu o exemplo do café, por exemplo, em Zurique, né, Killing, a gente tem que olhar esse número não só convertendo para real, para entender um pouco mais, mas também proporcionalmente ao custo de vida, aos salários, ao salário mínimo local, né? Exatamente, tem todo um critério, né? Foram 138 itens que analisaram, tem também o fato do salário ser mais alto, mas, por exemplo, um aluguel aqui em Londres, para efeito de comparação, no centro da cidade, de um quarto, a pessoa vai pagar
por volta de 1.800 libras por mês. Isso dá quase 15 mil reais, é extremamente caro. E em Zurique, em Paris, os preços são ainda mais altos. Muito bem, Felipe Killing, falando direto de Londres, volta amanhã participar com a gente. Killing, será que eu vou fazer ele passar por essa tortura aqui, ó? Phil Collins. É porque tem notícia pra gente dar, tá? Porque ninguém aqui desse estúdio aprovou a escolha de hoje. Você gosta de Phil Collins, Killing? Eu gosto porque me traz uma memória afetiva do meu pai no carro colocando Phil Collins enquanto a gente ia pra praia. Que saia! Tá Eu gosto bom. de Phil Collins, mas talvez a partir de hoje eu mude de ideia. Aí eu acho bom. chato. Eu acho bom. Eu tô nessa, memória afetiva também. Beleza. Tem algumas musiquinhas que... Beleza. A cara Beleza. dele. Tá bom. Tem umas musiquinhas que... Vamos liberar o Killing, né, pra ele ir lá pro Band News beijo, TV. Killing. Um beijo, bom trabalho pra você hoje. Beijo, meninas. Até Até mais. amanhã.